mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a formação das palavras. Para falar de formação das palavras, nada mais, nada menos que falar de palavras primitivas e palavras derivadas. Para começo de conversa, nós temos que saber que a língua portuguesa, a língua, não só a língua portuguesa, mas a língua, né? Ela acompanha o ser humano. O ser humano vai adquirindo novas experiências, o ser humano é dinâmico, né? Então ele vai crescendo, a língua também portuguesa também vai, a língua vai se modificando, certo? O ser humano se modifica, a língua também se modifica. Tem palavras que caem no desuso, tem palavras que têm novos significados, tem palavras que têm novas palavras existentes. Então, para falar dessas novas palavras existentes, da formação da palavra, vamos falar das palavras primitivas e derivadas. Então lá, as palavras da língua portuguesa, elas podem ser o quê? Ser consideradas primitivas ou derivadas. O que é uma palavra primitiva? As palavras primitivas são aquelas que não são formadas a partir de outras palavras já existentes na língua. Por exemplo, se achar algo ali, o que será isso? Nossa, é uma pedra? Vamos dar nome de pedra para isso? Então ganhou o nome de pedra. Então é a palavra primitiva, é a primeira palavra que foi dada àquela coisa. Então palavra primitiva ali, né, naquele momento foi pedra. Então ela nasceu com aquilo. É a mesma coisa, você nasce com o seu nome, é dado o seu nome e pronto. Então foi dado o seu nome e aquele. Pronto, você vai mudar? Você pode mudar no futuro? Até de repente você mude. Mas aí você nasceu, foi dado, seu pai, sua mãe deu aquele nome. Então a palavra primitiva é dada aquele nome para aquela coisa, ela é batizada, né? Ela tem o nome, é a palavra primitiva, é a palavra que ela nasceu, que foi dada a ela naquele momento. Aí quando nós falamos de uma palavra derivada, é que ela vem daquela palavra primitiva. Então nós podemos colocar, por exemplo, algo na frente, algo atrás, depois dessa palavra primitiva, que vai dar a formação dela. O que será esse algo na frente, esse algo atrás, de repente? Nossa, meio estranho, professora, o que é isso? Vamos lá. As palavras derivadas, entretanto, elas são aquelas que se formam a partir do quê? De outras palavras da língua. Como? Por meio de anexação de morfemas. Nós vamos anexar os morfemas. É isso que eu falei, que vai colocar antes, vai colocar depois, né? Então, nós vamos anexar os morfemas. O que são esses morfemas? Morfemas derivacionais, como a professora colocou ali. Olha só o nome. Então, são os afixos. Mas o que são esses afixos? São chamados prefixos e sufixos. Ao radical, então nós colocamos esses morfemas direto ao radical da palavra primitiva. Aí vai formar uma nova palavra que nós chamamos de palavra derivada. Né? Olha aí o exemplo que a professora colocou aí, mar. O ser humano viu aquele monte de água lá, o que será isso? Vamos colocar nome de mar. Colocou o nome de mar. Né? Então a palavra primitiva, mar. Do mar, né? Nós temos outras palavras que vem daquela palavra mar. Então nós colocamos ali, ó, igual marinheiro, ó, nheiro, nós colocamos sufixo, ó, inheiro, ó, ujo é sufixo, ítimo é sufixo. Então nós acrescentamos esses sufixos a essas palavras, então virou uma palavra derivada, uma palavra nova que veio da palavra primitiva mar. Então mar, marinheiro, marujo, marítimo, ó, as palavras derivadas, tá? Então é isso. Primitiva, aí vem as derivadas dessa palavra primitiva. Então aí nós vamos, para falar dessas palavras derivadas, nós temos que falar do quê? Dos afixos, né? O que são esses afixos? São os morfemas, ou seja, menores partículas significativas da língua que são acrescentados o quê? Ao radical. Então, para a formação de novas palavras. Então, nós colocamos os morfemas acrescentados no radical. Qual é esse radical? É uma palavra primitiva ali. Então, aí nós colocamos os afixos, né, que são assim. Esses afixos são classificados como? Vai ser de acordo com a localização da palavra. Tá? Então, nós temos o radical. Se eu quero colocar um morfema antes do radical, nós chamamos de prefixo. Se eu quero colocar um morfema depois do radical, nós chamamos de sufixo. Esse prefixo e sufixo nós chamamos também os dois juntos de afixo, hein, gente? Guarda essas coisas, tá? Então, lá, radical, morfema que contém o significado básico da palavra. Prefixos são os afixos colocados antes do radical.
Sufixos são os afixos colocados depois do radical, tá? Então, por meio desses afixos, o que são formados? Palavras derivadas, né? São as novas palavras. Aí nós temos um exemplo, a palavra primitiva, o radical aí, ó, feliz. Então, eu quero colocar um prefixo, in. Então, in mais feliz, tá? Infeliz. Quero colocar mais um sufixo, né? Um afixo aí que nós chamamos de sufixo, que vem depois, mente. Então, ó, prefixo, sufixo. Então, nós temos a palavra infelizmente, ó. Infelizmente, porque nós acrescentamos prefixo e sufixo, tá? Aí, acrescentando ao radical, esse prefixo e sufixo, nós temos uma nova palavra. Qual é essa nova palavra? Infelizmente, tá? Então, vamos lá. Existem dois processos básicos pelos quais se formam as palavras. Então, na língua portuguesa existe a derivação e a composição, certo? São dois processos básicos que são formados essas palavras. Então, por meio de derivação e por meio de composição. Processo por derivação, só que nós já vínhamos falando aí, são acréscimos de sufixo ou prefixo. Gente, vocês me desculpam, mas o meu cachorro tá dormindo e roncando aqui. Charlotte, você tá roncando. Acordei, desculpa. Vamos lá. Processo de derivação é o processo pelo qual as palavras novas são criadas a partir de outras já existentes na língua. Então, elas são criadas como? Pelos afixos, sufixos e prefixos, tá? Então, ou você coloca um prefixo, ou você coloca um sufixo, ou você coloca os dois. Então, esse processo nós chamamos de derivação, tá? E dentro da derivação existe 5 tipos de derivação. Derivação prefixal ou por prefixação, que é o primeiro tipo de derivação, nós chamamos de prefixal. Por que prefixal? Porque vem antes do radical, ó. Então, nós temos a palavra feliz. Vamos continuar com a palavra feliz. Feliz. Então, eu coloco um prefixo antes dessa palavra. Então, ó, infeliz, não, in mais feliz dá infeliz. Essa é a palavra derivada. Dá para entender? Então, derivação por prefixal ou por prefixação, nós colocamos o quê? Um prefixo na frente da palavra primitiva. Ou vamos falar mais certinho ainda, um prefixo na frente de um radical. Aí esse radical, junto com esse prefixo, vai dar uma palavra nova, uma palavra que nós chamamos derivada. Então, vai virar infeliz. Então, se vocês verem essa palavra infeliz, vocês já sabem que essa palavra infeliz ela é formada pelo processo de derivação prefixal ou por prefixo, ou por prefixação. Vamos ver um outro tipo? Derivação sufixal por sufixo. Sufixo é o que? Que vem depois do radical. Então, ocorre o acréscimo do sufixo à palavra primitiva. Então, nós temos aí feliz mais mente, nós temos felizmente, ó, feliz, que é a palavra primitiva, ou radical, mais mente, que é o sufixo, nós temos aí felizmente. Então, vocês vão pegar essa palavra, felizmente. Então, vocês já vão saber que essa palavra felizmente, que é uma palavra derivada, ela é formada como? Por que processo? Pelo processo de derivação sufixal ou derivação sufixal ou por sufixação, que é, tanto faz vocês falarem ou derivação sufixal ou por sufixação, tá? Então, felizmente, ela é formada por que processo? Derivação sufixal, ok? Por quê? Porque o sufixo é colocado um sufixo depois da palavra primitiva, ok? Vamos ver mais uma formação. Derivação prefixal e sufixal. Nossa, olha aí, ó, os dois juntos, o prefixo e o sufixo. Ocorre o acréscimo de prefixo e sufixo à palavra primitiva, certo? Então, nós temos a palavra primitiva ali, feliz, de novo feliz. Aí, só que esse feliz eu quero transformar em um feliz triste. Então, vamos colocar um in, o prefixo, infelizmente. E o sufixo, ó, mente. Então, acrescentei os dois, tá? Na palavra feliz, então deu infelizmente. Então, essa palavra infelizmente, ela é formada por quê? Por derivação prefixal e sufixal. Pelos dois, entenderam? Então, tem os dois lá, então é formada por derivação prefixal ou sufixal. Agora, pensa mais um pouquinho. Se eu falar assim, se eu tirar um prefixo, essa palavra continua existindo na língua portuguesa, ó. Ficou felizmente. Continua existindo? Existe ou não existe?
Mas aí nós temos aí uma palavra derivada por sufixação. Só mudou a composição da palavra. Aí se eu tirar o mente e deixar o in, o prefixo, se eu tirar o sufixo e deixar o in, vai ficar infeliz? Existe essa palavra na língua portuguesa? Existe. Então, nós temos aí um processo por prefixação, tá? Só vamos mudar a composição. Mas, quando eu quero que vocês entendam que o derivação prefixal e sufixal é o acréscimo das duas, do prefixo e sufixo, mas eu posso tirar um sufixo ou um prefixo que a palavra vai continuar existindo na língua portuguesa. Então, presta bastante atenção nisso. Por que a professora está falando isso? Porque nós temos uma outra formação da palavra, que é a derivação parasintética ou parassíntese. O que é essa formação? Ocorre com o acréscimo de prefixo e sufixo. Mas, professora, você não acabou de falar que era prefixação e sufixação? Sim, mas agora é um novo processo. Por quê? Olha, presta atenção. Nós vamos colocar simultaneamente o prefixo e o sufixo. Tem que ter os dois aí. Aí não pode tirar nem prefixo nem sufixo. Então, ó, ocorre o acréscimo de prefixo e sufixo, mas simultaneamente. Por quê? Porque se eu tiro um prefixo ou um sufixo, a palavra não existe na língua portuguesa. Tá? Ó, não existe a palavra nem só com prefixo, nem só com sufixo, como ocorre no processo anterior. Qual foi o processo anterior? Derivação prefixal ou sufixal, tá? Então lá, tirando, a palavra vai continuar existindo na língua portuguesa. Agora, a derivação parasintética, não. Olha só, presta atenção nesse exemplo. Empobrecer. Eu tenho o sufixo pobre ali, tá? Então, se eu acrescentar em pobre, existe essa palavra na língua portuguesa? Só com prefixo, ó. Em pobre, existe? Não conheço. Não existe. Se eu tirar o prefixo, colocar só o sufixo, pobrecer, ó, pobrecer, existe? Não existe na língua portuguesa. Então, para ser a palavra formada por derivação parasintética, precisa ter os dois, o prefixo e o sufixo junto, tá? Se tirar um ou outro, a palavra não existe. Então, nós chamamos isso de derivação parasintética. Então, olha lá, ó. Prefixo em, mais pobre, que é a palavra primitiva, mais em ser. Então, o prefixo, sufixo, mais o radical, nós temos empobrecer. Se eu tirar o prefixo ou o sufixo, a palavra não vai existir mais, tá? Não existe na língua portuguesa, tá? Na palavra derivada aí nós temos empobrecer, que ela só existe apenas com os dois afixos. Notem isso, tá? Vamos ver outra? Derivação regressiva. Olha, a palavra já está falando, regredir, né? Eu vou regredir, tá? Vou voltar, certo? Ocorre com a redução da palavra primitiva pela retirada de uma parte dessa palavra. Qual é a parte? A parte final. Então, é um processo muito usado para formar o quê? Substantivos abstratos derivados do quê? De verbos, tá? Então, nós chamamos de substantivos deverbais ou pós-verbais. Olha o nome disso, gente. Substantivos deverbais ou pós-verbais, tá? São aquelas palavras que são formadas de substantivos abstratos que vêm do quê? De verbos, tá? Então, o que é essa derivação regressiva? Nós vamos regredir ela, nós vamos diminuir, tirar, certo? O que eu vou tirar aí? O final dessa palavra, o final do verbo. Então, fica, ó, beijar, eu tirei o final, fica beijo. Cortar, corte. Chorar, choro. Deu para perceber que é uma palavra primitiva? Nós vamos tirar o final dessa palavra. Então, essa palavra vai virar o quê? De um verbo, ela se transforma o quê? Num substantivo, tá? Perceberam? Derivação regressiva. Vamos ver outra? Derivação imprópria. Ocorre quando uma palavra muda de classe gramatical sem que haja alteração da palavra. Aquela outra regressiva mudou a classe gramatical, mas houve o quê? Uma alteração na palavra. Aqui não. Aqui não se mexe na palavra, ó. O jantar estava muito bom. Eu estou falando aí o jantar. Olha, tem um artigo na frente, já transformou, substantivou essa palavra. Então, nós temos aí um substantivo. O jantar, nós temos substantivo. Fui jantar ontem à noite com a Jubiscleusa. Jubiscleusa é famosa, gente. Ela foi jantar ontem. Então, fui jantar. O que é esse jantar aí? É um verbo, tá?
Então nós mudamos a derivação imprópria, ela vai mudar a classe gramatical, tá? Ela muda, então ela pode mudar um adjetivo, um substantivo, ela vai mudar, não é só verbo por substantivo, tá, gente? Então quando nós chamamos de derivação imprópria, ela está mudando a classe gramatical dela, ok? Agora nós vamos entrar aí pelo processo de composição. O que será esse processo de composição? Composição, nós vamos juntar dois radicais, duas palavras primitivas ou mais, para formar o quê? Uma nova palavra, tá? Oi, você veio aqui estudar com a mamãe? Então é o processo pelo qual palavras novas são formadas, pela junção de duas ou mais palavras novas, tá? São formadas pela junção de duas... Nossa, vou repetir duas vezes ali, tá? Gente, repetir duas vezes. Ou seja, de dois ou mais radicais. Então a palavra vai juntar duas palavras primitivas, vão se juntar e nós temos aí o processo de composição. Então essas palavras são denominadas compostas. Por que compostas? Porque vão juntar as duas, certo? Então existe uma oposição, compostas em oposição a simples, tá? Então, por que simples? Porque é uma palavra só. Aqui serão duas palavras, tá? Porque elas vão se juntar, tá? Aí vai ter um jeito dessa junção dessas palavras, tá? Como que elas vão se juntar? Vamos ver? Existem dois processos de composição. Vamos ver? Justaposição. O que é esse processo de justaposição? É a junção em que as palavras não sofrem alteração fonética. Então, por que alteração fonética? Não vai ter alteração nesse som das palavras. Presta atenção ali, ó. Tem ali no exemplo ponta, ponta, mais pé, pé. Então, ó, ponta, pé. Então, a palavra ponta mais a palavra pé, eu tenho pontapé. Reparou que não houve mudança no som das palavras? Só juntou as duas palavras, a palavra ponta mais a palavra pé, se uniram e nós temos a palavra derivada ali, pontapé. Essa é uma composição, porque juntou duas palavras, dois radicais, duas palavras primitivas. Juntou duas palavras, mas não mudou o som, tá? Então virou assim, ó, ponta mais pé, pontapé. Olha, gira mais sol, girassol. Surdo mais mudo, surdo mudo. Então não muda o som da palavra, por isso nós falamos justaposição. Vamos ver uma outra aí? Aglutinação é um outro tipo de composição, tá? Aglutinação é a junção em que as palavras sofrem alteração fonética. Se lá na justaposição não sofriam, o som das palavras não mudavam, aqui o som das palavras vai mudar, vai sofrer uma alteração. Ó, água mais ardente, fica como? Aguardente, ó, repara, tem a queda do A, então é tirado um A ali. Se não tirasse esse A, ia ficar água ardente, ó, água ardente. Então, tirou um A, houve a queda do A, então ficou aguardente, ó, aguardente. Então, mudou o som, houve uma alteração fonética. Ó, plano, que ali é plan, mais alto, ó, planalto, ó, planalto. Então, teve a queda do O, planalto. Então, sofreu alteração fonética. Então, nós temos aí um processo de composição por aglutinação, ok? Quando junta as duas palavras e sofre uma alteração no som da palavra, tá bom? Vamos ver mais uma? Nós temos aí alguns casos especiais, vamos falar dos casos especiais de composição. Existem dois tipos de composições, de formação da palavra e composição. Aglutinação e justaposição, certo? E aqui são casos especiais de composição. Nós temos aí compostos eruditos. O que é compostos eruditos? Por isso que nós estamos falando de palavras compostas de radicais apenas por radicais latinos ou apenas por radicais gregos. Ou são só latinos ou são só gregos. Então nós temos o composto por compostos eruditos, tá? Então, ó, acre, que é do latim, mais cola, que é do latim, nós temos agrícola, então são duas palavras, são dois radicais latinos, juntaram esses dois radicais latinos, nós temos a palavra agrícola. Odonto
que é uma palavra grega, mais logia, que é outra palavra grega, que é um outro radical grego. Nós temos ali odontologia. Então, juntou os dois radicais, os dois radicais gregos, e formou uma nova palavra, uma palavra derivada que é a odontologia. Nós temos aí um caso especial de compostos eruditos, ok? Hibridismo é um novo caso especial da composição. São palavras compostas de radicais de línguas diferentes. Aí nós podemos misturar as línguas. Lá, nos eruditos, era só grego ou só latino. Aqui nós misturamos as línguas. Ó, mono do grego mais cultura do latim. Monocultura. Então, são aí a junção de dois radicais de línguas diferentes. Nós temos monocultura. Buro, que vem do francês, mais cracia, que vem do grego. Burocracia, juntou dois radicais de línguas diferentes. Nós temos aí burocracia. Ábreo, que é de português, mais grafia, que é grego. Então, nós temos abreografia, tá? Então, ábreo de português, grafia do grego, abreografia. Dá para entender? Então, hibridismo é quando nós juntamos duas palavras, dois radicais ou duas palavras primitivas de línguas diferentes, tá? Ok? Então, vamos ver mais alguns casos? Nós temos outros casos, outros meios usados para criar palavras. Então, primeiro, nos casos de derivação, é quando nós colocamos os afixos, certo? Então, aí os casos de composição, quando nós juntamos dois radicais, duas palavras primitivas formando uma palavra, né, uma derivada. E aqui nós temos uns outros meios usados para criar palavras, que não só da composição, não só da derivação. Vamos ver outros meios, que é a abreviação vocabular. Nós vamos abreviar aqui. Trata-se da abreviação de uma palavra, ó, automóvel. Então, quando nós vamos fazer essa abreviação, nós chamamos de auto. Ó, automóvel, auto. Cinema, cine. Então, é a abreviação, gente. Quando nós chamamos de abreviação vocabular, é a abreviação de uma palavra. Nós vamos diminuir essa palavra, né? Vamos ver mais um? Olha aí, siglonimização. O que é? É só a sigla, gente. Nada mais é do que as siglas. Trata-se da formação de uma sigla. Então, olha uma sigla ali. CPF. O que é um CPF? É o Cadastro de Pessoas Físicas. Tem um pontinho ali. Não sei por que foi colocado pontinho, mas esse pontinho não tem ali, tá, gente? Fingem que vocês não estão vendo esse pontinho. ONU. Então, nós temos Organização das Nações Unidas. Então, nós temos a siglonimização. O que é? O que são as siglas. Ok, gente? Vocês viram como que se dá a formação das palavras? Nós temos mais uma aí. Onomatopeia. O que são as onomatopeias? Isso aí vocês aprenderam já faz muito tempo. Desde lá do ensino fundamental, vocês aprenderam. Então, trata-se da imitação de certos sons, né? Ó, toque-toque, cocoricó, tic-tac, que é o som do relógio, né? Então, a onomatopeia acho que não tem muita... vocês já vieram aprendendo o que é a onomatopeia. É os sons, é a imitação de certos sons. Vamos ver o neologismo. Neologismo é o processo de formação de palavras em que são criados novos termos para suprir alguma lacuna de significação. Ou seja, são termos criados, termos novos, palavras que não existem. Vamos supor, na língua portuguesa, aí a gente pega e inventa uma palavra, nós chamamos de neologismo. Nós temos aí internetês, olha, os internetês, que se referem à linguagem da internet. Então, neologismos são palavras que não existem na língua portuguesa, que são formadas aí, criados para suprir alguma lacuna que faltou, que não tem de algum significado, alguma coisa. Ou mesmo na literatura é muito usado palavras inventadas, nós chamamos de neologismo, tá bom? E é isso, gente. A formação das palavras por meio de composição, de derivação, de meios existentes na língua portuguesa. É isso aí. Então, um beijo a todos.